Olha, ainda falando sobre contas, Rodrigo Maia afirma que erro na balança comercial pode trazer insegurança ao Brasil. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a revisão nos números da balança comercial feita pelo Ministério da Economia pode afetar a confiança sobre as informações divulgadas. Maia apontou o erro como um dos principais motivos para o aumento da pressão sobre o câmbio na semana passada. Para ele, o intervalo entre um dado e outro foi muito curto. Estou discutindo o mérito pode estar certo. O problema é que uma decisão no final de setembro, uma decisão no início de dezembro, ela está muito perto uma da outra para fazer uma revisão. Então ela gera no mínimo desconfiança. De acordo com o Sindicato Nacional dos Funcionários do IBGE, os erros na divulgação de dados podem ter origem nos cortes orçamentários feitos pela própria área econômica. Em nota, a entidade manifestou preocupação com o que chama de processo de precariedade orçamentária e de desmonte do quadro de pessoal dos órgãos técnicos, que também vitima o IBGE e representam um risco real ao Sistema Estatístico Nacional. Já o próprio IBGE diz que após a revisão dos dados pelo Ministério da Economia, o Instituto também vai ter que rever os resultados de crescimento do terceiro trimestre, divulgados nesta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porém, evitou criticar o trabalho da equipe econômica. O trabalho é técnico, não tem influência política, não tem pressão para mexer no câmbio, para segurar câmbio, então isso que eu acho que é o mais importante. Ninguém está segurando o câmbio, mexendo na economia. Eu acho que é apenas uma mudança de critério, né, que com uma revisão muito rápida gera essa insegurança, mas eu não tenho essa preocupação. Aqui na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que regulamenta a regra de ouro e busca conter as despesas públicas. Segundo a regra de ouro, o governo não pode se endividar para despesas de manutenção da máquina pública, de folhas salariais e programas sociais, apenas para fazer investimentos. O texto prevê gatilhos para quando o desequilíbrio entre gasto e arrecadação atingir nível crítico. Agora, a proposta vai para uma comissão especial. De Brasília, Levi Guimarães. Eu acho que antes de dar alguma declaração sobre esse episódio, seria necessário que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou qualquer outro, buscasse as informações técnicas, porque esse tipo de declaração acaba piorando aquilo que já era ruim, ou seja, o erro que foi cometido. O diretor de desenvolvimento do SERPRO, o Ricardo Jucá, já disse que houve um erro humano na programação da coleta de dados. Então foi um erro humano. Eles estavam mudando, a SERPRO mudou de sistema, a forma de alimentar esse sistema mudou e por isso esse erro. Se o presidente da Câmara dos Deputados tivesse colhido as informações no próprio SERPRO, poderia agora dar uma declaração que corrigisse, do ponto de vista político, esse problema, ou não criasse nenhum tipo de problema. Ao fazer isso que ele fez, o Rodrigo Maia piora uma situação, sendo que a crítica dele é justamente essa. Ou seja, erros como esse não podem acontecer porque senão cria algum tipo de instabilidade. Ele só piorou aquilo que era ruim. Se tivesse buscado as informações técnicas, não cairia nesse erro.